Olá, boa noite. Esse é o Jornal da Record. Tribunal Superior Eleitoral recebe relatório que denuncia inserções não executadas de Bolsonaro. Senado aprova medida que autoriza a compra de vacinas contra a Covid por empresas privadas. E Rishi Sunak toma posse como premier do Reino Unido. Ele tem a missão de enfrentar a crise econômica do país. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: cartões Bradesco, muito mais benefícios. A campanha do presidente Jair Bolsonaro entregou ao Tribunal Superior Eleitoral um relatório com documentos que apontam detalhes sobre as denúncias de que algumas rádios deixaram de exibir inserções da propaganda eleitoral do candidato. Vamos então até Brasília com o Matheus Escavazini. Boa noite, Matheus. Boa noite, Adriana. A campanha enviou ao tribunal uma lista com as rádios que não teriam veiculado a propaganda eleitoral corretamente. Os advogados agora aguardam a análise do TSE e possíveis punições. O tribunal também vai analisar um pedido da campanha de Bolsonaro para suspender inserções do candidato Lula em rádios de todo o Brasil. O pedido de detalhes havia sido feito pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. De acordo com a denúncia feita pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, Bolsonaro teve cerca de 150 mil inserções a menos do que a campanha de Lula. O Nordeste seria a região mais afetada, segundo a denúncia. Adriana. Obrigada pelas informações, Matheus. O governo de São Paulo estuda a possibilidade de oferecer passe livre no transporte público no próximo domingo de eleição. A Caterina Chute tem as informações. Boa noite, Caterina. Oi, Adriana. Muito boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no JR. Olha, o governo paulista avalia a chance de gratuidade no metrô, ônibus e trens que fazem viagens intermunicipais. A confirmação da análise veio após a Defensoria Pública ajuizar uma ação para que o Estado também conceda transporte gratuito, assim como a capital paulista vai fazer. Segundo a Defensoria, a alta taxa de abstenção no primeiro turno foi maior entre pessoas de baixa renda e menos escolarizadas. A Prefeitura de São Paulo já confirmou a gratuidade dos ônibus para o domingo aqui na capital. A medida vai valer entre as 6 da manhã e as 8 horas da noite. É com você, Adriana. Certo, Caterina, muito obrigada pelas suas informações. Boa noite. O ex-deputado Roberto Jefferson completou 24 horas preso no complexo de Bangu. Vamos ao Rio de Janeiro com Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro Paulo. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Olha, Roberto Jefferson está em uma cela individual de Bangu 8, que é um presídio voltado para detentos com nível superior. Roberto Jefferson deve permanecer por lá por tempo indeterminado. A Record TV teve acesso aos depoimentos dos policiais federais feridos por Jefferson. A agente Karina Lino Miranda de Oliveira disse que Roberto Jefferson apareceu do ponto mais alto do imóvel e que não iria com eles. Em seguida, começou a atirar. A agente da PF então buscou abrigo e ouviu a explosão de 2 granadas e novos disparos. Ela e o delegado Marcelo André Torres ficaram feridos, mas já receberam alta. Roberto Jefferson disse que deu aproximadamente 50 tiros de fuzil, mas que nenhum disparo foi para machucar. O ex-deputado, que já deveria ter sido preso por atacar a ministra Carmen Lúcia do STF, também vai responder por 4 tentativas de homicídio. 2 contra os policiais, que ficaram feridos, e outras 2 contra agentes da mesma equipe. Adriana. A gente segue acompanhando, Pedro Paulo. Obrigada pelas suas informações. A Polícia Federal fez nesta terça-feira uma operação contra o garimpo ilegal no Pará. Vamos até Belém, onde Felipe Nobre tem as informações. A Operação Teia Dourada da Polícia Federal foi na cidade de Altamira, que fica a cerca de 800 quilômetros aqui de Belém. O objetivo era combater o garimpo ilegal em terras indígenas. Os policiais federais apreenderam quase 1,5 kg de ouro. Um homem foi preso. A ação contou com o apoio de 20 agentes da PF. As investigações apontam que pessoas ligadas a garimpeiros da região tenham repassado mais de 35 milhões de reais em ouro para negociadores entre 2020 e 2022. O ouro teria sido revendido a joalherias de vários estados do Brasil.
Existem ainda indícios de crime de lavagem de dinheiro, já que o lucro obtido com o comércio ilegal era ocultado para disfarçar a origem ilícita. A Polícia Federal prendeu um casal que tentava embarcar com cocaína escondida no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A droga estava dentro de frascos de espuma de barbear. O homem e a mulher foram descobertos durante uma fiscalização aleatória. Eles pretendiam embarcar em um voo para Dubai, nos Emirados Árabes, com escala em Portugal. Os dois foram presos em flagrante e vão responder por tráfico internacional de drogas. Um jovem aprovado no curso de engenharia da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, ainda se recupera do trauma de entrar em coma por causa de um trote. Segundo a polícia, os colegas teriam obrigado a vítima a tomar cachaça misturada com óleo, molho de soja e molho de pimenta. Quase 3 meses depois, ele ainda faz tratamento contra as sequelas. Foram 16 dias em coma. Agora, Ayrton convive com as sequelas no sistema nervoso depois de passar pelo trote violento. Esqueci de muita coisa, até um pouco recorrente também por causa das medicações fortes, fico com um pouco de tremor. O jovem de 23 anos deixou o Maranhão para estudar engenharia na Universidade Federal de Ouro Preto. Ele morava em uma república, mas para garantir a permanência no local, foi obrigado a passar por testes promovidos pelos veteranos. Ayrton não se lembra de muita coisa nesse dia, mas, segundo a polícia, um dos testes teria sido tomar uma mistura de cachaça, óleo, molho de soja e molho de pimenta. Só lembro até quando eu cheguei, tomei dois copos americanos de 300 ml de cachaça, depois vários molhos. Aliás, os molhos foi só dirigido a mim, só eu que tomei. Depois do balde da água, um lapso, assim, depois de uns 15 minutos, não lembro mais de nada. Esse tipo de trote, também chamado de batalha, é tradicional nas repúblicas das universidades da cidade. Segundo o secretário de Saúde de Ouro Preto, o uso de álcool em excesso associado a outras substâncias pode levar à intoxicação e problemas graves no organismo. Podendo aí evoluir com uma pneumonia aspirativa, uma intubação, que aí é a proteção de via aérea, a pessoa vai ficar em coma induzido por um período em tratamento, às vezes antibióticos pesados por causa de aspiração. O caso foi em agosto, mas a universidade informou que só foi notificada oficialmente há um mês, que apura o caso e que presta assistência ao estudante. Segundo a instituição, o trote pode implicar em advertência, suspensão e até desligamento dos alunos envolvidos. A polícia também investiga o caso. Devido ao trauma sofrido, o estudante não pensa mais em seguir o curso em Minas Gerais. Eu voltaria para Ouro Preto só para visitar no máximo uma semana e mais para ficar, para morar, para estudar, eu não volto mais não. A terça-feira foi marcada pelo início de uma nova gestão no Reino Unido. O primeiro-ministro Rishi Sunak tomou posse no Palácio de Buckingham. Ele falou sobre o desafio de reverter a crise política e econômica. E quem traz os detalhes direto de Londres é a correspondente Patrícia Nielsen. Filho de imigrantes indianos, Rishi Sunak é um dos homens mais ricos do Reino Unido e o premier mais novo da história moderna britânica. O ex-ministro das Finanças e braço direito de Boris Johnson disse que pretende trazer de volta a confiança e estabilidade econômica ao país. Sunak vai substituir Liz Truss, que renunciou após 1 mês e meio no cargo. A taxa de inflação por aqui ultrapassou 10% no mês de setembro. A pandemia, o impacto da saída do Reino Unido da União Europeia e a guerra na Ucrânia são alguns dos fatores que colaboraram para o aumento da pobreza no país. De Londres, Patrícia Nielsen. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu ajuda financeira superior a 200 bilhões de reais à comunidade internacional. O apelo foi feito aos participantes de uma conferência sobre a reconstrução da Ucrânia realizada em Berlim, na Alemanha. Segundo Zelensky, a quantia será usada para pagar os salários de servidores, como professores e médicos. Já a União Europeia disse que elabora um plano para a reconstrução do país. Enquanto isso, uma explosão em Melitopol, no sul da Ucrânia, deixou ao menos 5 pessoas feridas. Autoridades russas, que atualmente controlam a cidade, acusam o exército inimigo pelo ataque ao prédio.
No Haiti, o número de casos suspeitos de cólera quase dobrou em 3 dias. O aumento acentuado preocupa a Organização das Nações Unidas. O número passou de 1.000 para cerca de 2.000 suspeitas entre os dias 20 e 23 de outubro. Segundo autoridades, crianças com menos de 14 anos representam metade dos pacientes. A doença voltou a assombrar o país no começo desse mês, após 3 anos sem casos. Pelo menos 30 pessoas já morreram. Uma mulher tomou uma atitude desesperada no Rio de Janeiro. Ela saltou do carro em movimento para escapar das agressões do ex-marido. Esse ano, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos já recebeu quase 12.000 denúncias. A mulher que salta do carro em movimento foge da violência do ex-companheiro. Tudo foi gravado pelo celular de quem estava em outro carro e desconfiou da situação. A queda deixou feridas e fraturas pelo corpo. Mas para a vendedora, que prefere não mostrar o rosto, poderia ter sido ainda pior. Na filmagem dá para ver meu pé para fora, porque eu estava tentando pegar impulso para cair longe do carro. Ele falou que se eu caísse perto do carro, ele ainda ia passar por cima de mim. A carona com o ex-companheiro era para ser apenas uma ajuda para voltar para casa. O filho pequeno dos dois foi passar uns dias com o pai. As agressões começaram por ciúmes. Eu fui e falei pra ele que eu não tinha mais nada com ele e que eu não daria meu celular pra ele. Então ele falou assim, se desligar vai ser pior ainda, que aí eu vou te matar mesmo. Ele falou que estava planejando tudo, arquitetou tudo pra ele me matar. O casal ficou junto por 3 anos, mas já havia se separado há mais de 10 meses. Em depoimento, a mulher diz que foi agredida várias vezes pelo ex-marido, mas tinha medo de denunciar. No ano passado, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos recebeu mais de 18.000 denúncias de violência. Esse ano, até agora, o número chega a quase 12.000. Esses números revelam que há uma epidemia de violência. A gente tem outros indicadores que demonstram que muitas mulheres deixam de denunciar seus agressores, deixam de notificar a violência sofrida. A Justiça concedeu uma medida protetiva que impede o ex-marido de se aproximar ou tentar contato com a vítima, mesmo que seja para falar sobre o filho. A prisão do suspeito ainda não foi decretada. Uma frente fria que atinge a Bahia deve levar mais chuva para o estado. A Moema Bartira tem as informações. A previsão é que o mau tempo continue em Salvador. A Defesa Civil emitiu alerta de continuidade de chuva moderada a forte, com risco para alagamentos e deslizamentos de terra. Até agora, o órgão recebeu chamados para ameaças de desabamento e de deslizamento, além de 26 avaliações de imóveis alagados. Ontem, diversas cidades do sul da Bahia sofreram com as inundações. Por aqui, a chuva não deve dar trégua até pelo menos quinta-feira, quando a frente fria começa a se dissipar. Em Minas Gerais, o temporal de segunda-feira causou prejuízo em vários pontos da capital mineira. A Virgínia Nalon conta pra gente. Dezenas de moradores amanheceram sem energia elétrica e sem telefone. Em alguns bairros, a situação só foi resolvida durante a noite. Funcionários da prefeitura passaram a manhã recolhendo entulhos pelas ruas da cidade. Pelo menos 3 carros foram arrastados durante a chuva no bairro Maria Gorete. Diversas regiões registraram tempestades acompanhadas por ventos fortes e granizo. A Defesa Civil recebeu 30 chamados por quedas de árvores e imóveis comprometidos. A previsão por aqui é de termômetros na casa dos 30 graus até sexta-feira. E o fim de semana promete ser chuvoso. O Senado aprovou a medida provisória que libera a compra de vacinas contra a Covid-19 por empresas privadas. Voltamos a Brasília com Matheus Escavazini. Adriana, pelo texto, a compra de imunizantes pelas clínicas particulares está liberada. A medida traz mais segurança jurídica para a venda das vacinas. Até o ano passado, as empresas só poderiam comercializar os imunizantes seguindo as recomendações do Plano Nacional de Imunização. E eram obrigadas a doar 50% das doses compradas ao SUS e a outra metade só poderia ser distribuída de graça. Na avaliação do relator da proposta, senador Wellington Fagundes, a obrigatoriedade de doar e distribuir gratuitamente as vacinas se tornou desnecessária, já que o Brasil produz e tem doses suficientes para atender a população. Adriana. Obrigada pelas informações, Matheus. Boa noite para você.
Agora, os gols do Brasileirão. O Flamengo ganhou do Santos em casa em partida com 5 gols. O primeiro gol saiu aos 49 minutos da primeira etapa. Marinho escapou pela direita e acionou Mateuzinho. O lateral flamenguista chegou na linha de fundo, cruzou o rasteiro e encontrou Pedro livre na pequena área. Logo no início da segunda etapa, a defesa do Flamengo tirou parcialmente a cobrança de escanteio santista. Na sequência, Camacho cruzou na área e encontrou o zagueiro Alex, que subiu mais alto que a marcação e cabeceou para o fundo do gol. Tudo igual no Maracanã. Aos 32 minutos do segundo tempo, o uruguaio Arrascaeta recebeu bom lançamento, entrou na área, mas acabou trombando com o goleiro João Paulo. No rebote, Marinho aproveitou a sobra e chutou forte. Flamengo 2-1. E o clube carioca ampliou o placar com Arrascaeta. Em contra-ataque puxado pelo camisa 14, o uruguaio entregou para Ayrton Lucas, que devolveu. Arrascaeta limpou bem a marcação e marcou o terceiro. E ainda deu tempo para o Santos diminuir com Carabarral. O camisa 5 recebeu passe curto pela esquerda e bateu colocado, sem chances para Diego Alves. Final, Flamengo 3, Santos 2. Em outro jogo da rodada, o Palmeiras venceu o Atlético Paranaense por 3-1. O Verdão pode ser campeão essa semana, caso Corinthians e Internacional percam na rodada. E a Polícia do Paraná realizou uma operação contra um esquema de falsificação de certidões para obter cidadania italiana. 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Os mandados foram cumpridos em Curitiba. Segundo as investigações, os suspeitos usavam cartórios de Santa Catarina para facilitar o processo de falsificação. Para conseguir a cidadania italiana, os brasileiros precisam fazer a tradução de uma série de documentos para o idioma italiano. Os criminosos prometiam fazer a chamada tradução juramentada, mas entregavam documentos falsos. Segundo as investigações, pelo menos 400 pessoas podem ter sido enganadas. Várias dessas certidões passaram no consulado italiano e fizeram com que essas pessoas obtivessem aí a documentação italiana, o passaporte italiano. O passaporte em si da União Europeia que eles conseguiram é verdadeiro. Contudo, ele foi conseguido por documentos falsos. Foram apreendidos celulares e documentos. A polícia vai repassar os nomes de quem adquiriu os documentos falsos para a embaixada italiana, que decidirá o que fazer com os passaportes emitidos a partir da documentação irregular. Os apartamentos cada vez menores são sucesso entre jovens e investidores em São Paulo. Alguns imóveis chegam a ter o tamanho de 2 vagas de garagem. Em cada esquina, um novo prédio e um vai e vem de operários para dar conta das obras. O trabalho impulsiona um mercado aquecido, o da construção civil. Se a gente contabilizar todo tipo de apartamento, só no mês de agosto e aqui na cidade de São Paulo, foram quase 65 mil novas unidades, entre apartamentos na planta, em obra, como esse aqui, e recém-entregues. 34% a mais que em agosto do ano passado. A novidade fica por conta do tamanho dos imóveis, cada vez menores. A Alane trabalha na região central de São Paulo, mas vivia na Zona Leste, num apartamento de 80 metros quadrados. Eu não tinha conhecimento ainda de que eu poderia morar mais perto do meu trabalho, né? Mais fácil, com mais praticidade e gastar menos tempo, né? Chegava a cerca de 2 horas só no trânsito, que eu perdia para ir e mais 2 para voltar. Hoje, ela mora num apartamento ultra compacto de 16 metros quadrados, perto da Avenida Paulista. O que parece ser uma tendência no Brasil nos últimos anos, já é um estilo de vida em grandes metrópoles do mundo, como Nova York e Tóquio. Para a gente ter ideia do que são 16, 20 metros quadrados, é só fazer um cálculo rápido. Imagine 2 vagas de garagem do seu prédio. É mais ou menos isso. Mas vem cá, será que é possível viver bem assim? Nesse canto, ela conseguiu colocar uma geladeira de um tamanho tradicional que coloca num apartamento grande. Desse lado, micro-ondas com os armários, ó, que ela colocou também. Armários grandes. Nesse canto aqui, o banheiro e a cama aqui, né? Toda uma cama de casal. Hoje você não troca os seus 16 metros? Não. Em prédios assim, a ampla rede de serviços compartilhados, como academia e cozinha, tenta compensar o tamanho do apartamento. Para comprar um imóvel como esse, é preciso desembolsar cerca de R$ 400 mil.
Segundo uma das empresas que desenvolvem modelos de apartamentos pequenos, 90% dos proprietários são investidores. As pessoas acabam investindo no apartamento compacto, porque quando a gente faz a conta da rentabilidade, ela acaba sendo muito mais assertiva do que um apartamento grande. Entre janeiro de 2021 e agosto de 2022, foram lançados 266 imóveis com menos de 20 metros quadrados e mais de 18.500 imóveis entre 20 e 30 metros quadrados em São Paulo e na região metropolitana. Por enquanto, Alane não sente falta de mais espaço. Ela já se acostumou com o novo estilo de vida, que hoje cabe na sala da casa antiga. Eu acabo tendo mais tempo para fazer outras coisas que antes eram prioridade, porque eu estou a um elevador de distância de tudo. O mundo acompanhou nesta terça-feira o segundo e último eclipse solar de 2022. Foi um eclipse parcial, ou seja, o Sol não chegou a ficar totalmente encoberto pela Lua. Mesmo assim, rendeu imagens espetaculares. O fenômeno foi observado em quase toda a Europa, em parte da Rússia, no norte da África, no Oriente Médio e no Sudeste Asiático. Infelizmente, não foi possível assistir aqui do Brasil. A próxima oportunidade de ver um eclipse solar será em abril do ano que vem. Esse foi o Jornal da Record. Outras informações às 7 da manhã na primeira edição do JR 24 Horas. Você fica agora com o programa Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você.